Bom, pessoal, a gente prossegue falando sobre formas de argumentação, etc. E nesse vídeo a gente vai abordar um paradoxo muito interessante que serve para inúmeras reflexões. É o paradoxo de Sorites. Por que o nome, né? Primeiro vamos esclarecer o nome aqui, tá bom? O termo o Soros, Soros, né? vem do grego, tá certo? E significa monte, tá bom? E por que é paradoxo de Sorites, né? E por que o que tem a ver com monte? Porque é um paradoxo que surge quando você faz a seguinte pergunta: olha, com quantos grãos de areia se faz um monte? Uma pergunta assim, despretensiosa, né? Tola, sei lá, algo que você faz quando você está com algum amigo, amiga sua, sei lá, na beira de uma praia, né? Tomando um suco de laranja, uma água de coco, olhando para a brisa, etc. E aí você olha lá para aquele tanto de areia e faz esse tipo de pergunta, né? Com quantos grãos de areia se faz um monte? Né? Isso foi a mesma questão que um pensador da antiguidade fez, né? Eubúlides de Mileto. De Mileto porque foi da cidade de Mileto. Né? Ele fez essa mesma questão. E o que mostra essa questão? Mostra a dificuldade de se dizer de fato uma quantidade para dizer quando alguma coisa é alguma coisa, não é? Qual é o nível de características que alguma coisa deve ter para ser aquilo que é, não é? Levando em consideração que você tem uma gradação aí da coisa, não é? Um grão de areia já não é um monte, 2 grãos de areia também não é um monte, não é? A gente observa isso. Pense aí uma variação desse paradoxo que é a calvície, né? Veja aqui. Bom, eu vou dar aqui meu exemplo, né? Não é um exemplo assim de calvície, porque a testa é considerável, né? Mas pense aí, né? Eu tava com muito cabelo, etc. Nos vídeos passados, cortei, mas e aí? Tô careca? Parece que ainda não, né? Se eu tirar um fio de cabelo, tô careca? Não. Eu tiro outro fio de cabelo, tô careca? Não. Então, mas o que tem aí a ver? Tanto da calvície, né, quanto do monte de areia. É um caso de adição, você coloca um grão de areia, e o outro é um caso de subtração, você tira um fio de cabelo. Né? Veja que são ações reiteradas. Né? Você pode ter uma adição reiterada e você pode ter uma subtração reiterada. O que acontece é que você adiciona um grão de areia, você não tem um monte. Você retira um fio de cabelo, você não tem uma calvície. Né? Mas veja que quanto mais você reitera a adição ou a subtração, chega um momento que parece que você tem aí um monte ou então uma calvície, né? Você tem uma careca aí nesse caso. Ora, mas nada em adicionar um grão de areia e retirar um fio de cabelo implica, né, por um lado, um monte ou pelo outro, né, uma calvície. Então, uma adição ou uma subtração reiterada dá resultados equivocados. Porque uma hora dá um resultado de não ter um monte, outra hora dá o resultado de ter um monte. Uma hora dá o resultado de ser careca, outra hora dá o resultado de não ser careca. Né? Esse é o interessante do paradoxo. Por que é o interessante do paradoxo? O que isso apresenta para a gente? Apresenta uma característica que tem em alguns termos da linguagem, não é? Que é de vagueza. O que significa essa característica de vagueza?
é uma característica de não estar claro, ser obscuro, etc. Ou a dificuldade de que um processo possa demonstrar quando uma coisa é aquilo que é, ou quando uma coisa deixa de ser aquilo que era, né? Esse é um processo de vagueza, né? Você tem aí, o mundo não é preto nem branco, mas cinza, né? Digamos assim. Claro que há respostas, etc., várias respostas para esse tipo de paradoxo, né? Tentativas de esclarecimento, etc. Duas grandes visões sobre esses paradoxos vão ser interessantes aqui para a gente, tá bom? Que são dois tipos de solução, dois tipos de resposta a esse paradoxo, né? Você tem a primeira tese, que é uma tese de um ponto diferencial. Existe um ponto, um momento específico, né, do processo onde uma coisa deixa de ser aquilo que é e passa a ser outra coisa, né? Um ponto de mudança, um ponto diferencial. Isso é o que defende uma visão de lógica terminal, porque lógica terminal é a lógica onde termina uma coisa e é outra, né? Ou isso muito característico de uma lógica clássica, né? Muito clássica, onde você tem uma bivalência, né? Ou é verdadeiro ou é falso, ou é isso ou é aquilo, não é isso e não isso ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto, né? Esse é um ponto da lógica terminal, que é o ponto diferencial. Essa é a primeira resposta, tá bom? Qual é a segunda? Eu não vou nem entrar agora nas dificuldades da resposta. Eu vou apresentar a segunda resposta e depois apresentar a dificuldade das duas, não é? Uma segunda resposta é dizer que não existe um ponto diferencial, né? Diferente da lógica terminal, essa resposta vai sustentar que existe um contínuo. Isso de contínuo é o que a gente chama de lógica difusa. Lógica difusa, contrária a uma lógica terminal, de bivalência, né? Onde ou é verdadeiro, ou é falso, é aquilo, ou é isso, ou é aquilo, né? Um pensador de exemplo, né? Das ideias de lógica difusa Lofty Zadek, ele é um pensador do Azerbaijão, né? Desse ponto de vista, você vai ter aí uma gradação. Então, não é o preto ou branco, tem um ponto que é preto, outro ponto que é branco, e tem uma gradação aí entre um e outro, né? Vários tons de cinza. Aí 50 tons de cinza, né? Entre um e outro. Bom, quais são as dificuldades? As dificuldades de cada resposta dessa, né? Então, primeiro a dificuldade da lógica terminal, né, desse ponto diferencial, é que é arbitrário. Por que só se faz um monte com 500 grãos de areia? Por que não 501? Por que não 499? Qualquer que seja o ponto que você vá demarcar o processo de que é uma coisa passando a ser outra, é arbitrário, justamente porque é você que vai demarcar. A dificuldade é mostrar que é a vontade do sujeito que observa o mundo que afirma o que é uma coisa e o que é outra coisa. Né? Bom, há inúmeros questionamentos e problemas filosóficos alicerçados a isso, mas a questão do grão de areia mostra bem claro como é arbitrária a questão, né? Da mesma forma a calvície. Aí a pessoa tem 4 fiozinhos de cabelo, né? Careca, por que 4? E a pessoa tem 5, 6, mas esse pouquinho aqui, por que não é careca? Não é? Com quantos grãos? Ou com quantos fios de cabelo se faz um careca ou não careca? É só quem não tem nenhum fio de cabelo que é careca, né? Veja que também é arbitrário isso, né? A gente tem as nossas noções intuitivas, a gente consegue utilizar esses termos mesmo sendo vagos, a gente consegue utilizar no nosso cotidiano, né? Mas se a gente analisar esses pontos, né, essa questão paradoxal apresenta sua arbitrariedade. Do outro ponto de vista, do ponto de vista de uma lógica difusa, primeiro que
A primeira, a primeira dificuldade, né, é que é contra-intuitivo. Você dizer que tem uma gradação assim tão forte, porque a gente sabe quando é que é um monte. A gente sabe quando não é um monte, quando são só grãos de areia. A gente sabe quando é careca. A gente sabe quando não é careca. Então, esse é o primeiro ponto contra-intuitivo, né? Você assumir em tudo que tem gradação. E uma consequência, né, dessa contra-intuição é de que você vai assumir uma lógica aí que tem coisas além de verdadeiro e falso, né? Você tem meias verdades ou meias falsidades. Uma coisa é 30% de verdade, a outra é 10% de verdade, é 40% de verdade, uma é 50% mentira, é 60% mentira, 70%, 80% mentira, né? Ou falsidade nesse caso. E é bastante estranho isso, né? Como se existisse uma verdadinha e uma verdadona, né? Uma mentirinha e uma mentirona. Quando a gente sabe que é mentira, ou quando a gente sabe que é verdade, né? A gente sabe que é falso. Então essa é uma primeira dificuldade, né? Obviamente existem outras visões não clássicas de lógica que elaboram cada vez mais isso. A gente tem lógicas que trabalham com realmente mais de um sistema de valor de verdade, não é? Mais do que verdadeiro e falso. A lógica difusa é um exemplo desse, né? Que você tem todo um gradiente. E veja que interessante, porque o paradoxo de Sorites mostra isso em muitas coisas da nossa vida, né? Sei lá, você está lá fazendo um balanço, até que ponto você pode dizer que está fechado ou não, né? Até que ponto não tem arbitrariedade. Sei lá, você está fazendo qualquer outra coisa, né? Você está julgando, às vezes em muitos casos de julgamento, quando você diz até que ponto uma pessoa fez uma coisa, ou até que ponto é aceitável ou não aceitável, existe todo um gradiente aí, e isso muito facilmente incorre em arbitrariedade, né? O paradoxo de Sorites, ele faz com que a gente tenha que ter mais responsabilidade nas nossas visões de questões extremamente difíceis, onde as coisas não são simplesmente só sim ou não, preto no branco, onde tem uma margem cinza.